Número 6, verso 1 até o verso 8, e depois o 7, do verso 1 ao 5. Gênesis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, depois o 7, do verso 1 ao 5. Amém? Diz a palavra do Senhor assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Capítulo 7, versículo 1 até o 5. Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e a tua casa, pois és justo diante desta geração. De todos os animais limpos, levará contigo 7 e 7, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar a vida, a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, exterminarei da face da terra todos os seres que fiz. E Noé fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, para a gente começar, eu gostaria de falar um pouco sobre alguns fatores históricos desse texto, para que a gente possa entender melhor, né? E aplicar isso para a nossa vida. A primeira coisa, até antes de entrar no fator histórico, eu gostaria de explicar para os irmãos a expressão que é usada no texto. E Deus se arrependeu. Tem essa expressão no versículo de número 6, do capítulo 6. Tem a expressão de que Deus se arrependeu. E no capítulo 8, versículo 1, ele vai dizer assim, lembrou-se Deus de Noé, né? Todo esse sermão desta manhã está entre o capítulo 6 e o capítulo 8, para que a gente possa entender, não dá para ler tudo, né? Então essa expressão é interessante, que a gente pode pensar: nossa, mas Deus se arrependeu? Como que eu posso servir a um Deus que se arrepende? Hoje ele me abençoa, amanhã ele me amaldiçoa. Hoje ele faz uma coisa, amanhã ele se arrepende e trata uma bênção comigo na sexta-feira, e aí passa o final de semana, eu vou para a igreja, né? Deus, como se Deus fizesse alguma chantagem emocional, vai para a igreja no sábado, domingo aí, que segunda-feira eu te abençoo. Aí você vem na sábado, domingo na igreja, participa de tudo, se entrega diante de Deus, e na segunda Deus se arrepende do que Ele havia falado para você. Então não faz sentido, né? Quando a gente vê e lê essa expressão. Mas há uma expressão aqui que Moisés usa, que a gente chama de antropomorfismo, que é você dar a Deus uma característica, um atributo humano. Por Moisés não conseguir compreender, nem ele, e nem ninguém poderia compreender as razões de Deus, o que estava no coração de Deus, o que pensava Deus ao momento que ele
resolve dar fim à sua criação e começar tudo de novo, então ele pega um atributo humano. Olha, Deus deve ter se arrependido, para que as pessoas pudessem entender melhor, e essa história tão bonita e rica e cheia de detalhes. Amém? Então são atributos que o homem dá a Deus, a fim de poder tentar entender um pouco mais esse Deus tão misterioso que é o nosso Deus. O fato é que o nosso Deus, como diz em Números, capítulo 23, versículo 19, ele diz assim, que o nosso Deus não é homem, para que minta, nem é filho do homem, para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. Esse é o seu Deus, o Deus que não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Tudo o que você ouve, todas as manhãs aqui, pela noite, em todos os ensinamentos de toda a sua vida cristã, é a verdade de Deus para você, e nunca vai mudar. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor, a palavra de Deus, não passará. Jesus está falando isso, amém? Glória a Deus. Tem gente feliz com Jesus nessa manhã? Noé, então vamos entrar para o fator histórico aqui. Noé era filho de Lameque e descendente de Adão. Ele tinha 500 anos quando gerou seus filhos, Sem, Cão e Jafé. Noé descendente do filho de Adão, do filho Sete, do filho Sete de Adão, tá bom? É a descendência de Deus. Quando a gente começa a estudar isso, e ouvir das descendências falando, a gente vai entender que de Noé, a descendência é estabelecida direto com Deus, tá bom? Então, esses eram os filhos de Deus. A descendência de Noé, a descendência de Sete, os setitas, era filho de Deus, amém? Noé era homem justo e íntegro diante de Deus. A humanidade estava corrompida, toda ela, não havia um justo sequer. Deus procura e não acha, mas ele encontra Noé, um descendente, o último descendente, que era justo e íntegro diante de Deus naquela geração. Noé construiu a arca em aproximadamente 100 anos, não tem exatamente o começo da construção e o final dela, mas um período que a gente pode entender, e mais à frente você vai compreender por que isto. Está no capítulo 5:32, que vai falar que ele tinha 500 anos, aos 500 anos, e no capítulo 7, versículo 6. A arca foi construída de madeira de ciprestes e revestidas com betume, por dentro e por fora. Suas dimensões eram de 300 côvados de comprimento, e aqui vale uma explicação, não existia uma medida certa, então subentende-se que o côvado era como se fosse a medida do cotovelo ao dedo médio, então era 300 côvados, o que aproximadamente, um homem milionário que reconstruiu a arca há pouco tempo, aproximadamente daria 140 metros de comprimento, 50 côvados de largura, 23 metros, mais ou menos, e 30 côvados de altura, mais ou menos 14 metros, dividida em 3 andares. Tudo isso que eu estou falando está nos textos, se você quiser ler. Você vai ver que está muito bem detalhado, tá bom? A gente observando as riquezas de detalhe desse texto, nos remete primeiro a defender isso que aconteceu, essa história verídica da Bíblia. Porque as pessoas más do mundo, e principalmente os estudiosos, aqueles que não são sábios, mas são muito inteligentes, eles querem contestar a palavra de Deus. E uma das coisas que mais eles contestam é o dilúvio. Eles querem dizer que é uma loucura aquilo ali, que não tem cabimento, que é tal. E a gente vê muitas das vezes pessoas querendo não dar crédito à história bíblica. É uma questão histórica, não é uma questão de parábola que Jesus contou, alguma coisa que ele quis comparar, ou uma comparação, uma visão profética. Não é isso, é algo que aconteceu. E quando a gente observa a riqueza do texto que a gente está pensando nesta manhã, a gente vê que isso vem em defesa dessa história. Por exemplo, as medidas da arca, que eu acabei de dizer, como os animais deveriam ser recolhidos por Noé, Deus é específico
E Moisés traz essa especificidade no seu relato. É bom entender isso, porque essa história para nós é pouco falada. A gente aprende na escola dominical, poucos pastores pregam sobre isso, né? Porque você tem sempre que contar a história quando você vai falar da Arca de Noé. Mas assim, naquela época era algo que estava acontecendo, saiu da boca de Noé, passou para os seus filhos contavam para os outros. Era por isso que eles viviam muitos anos, 900, 700, 800, para poder passar as histórias para frente, né? Porque não tinha escrita, né, gente? Amém? A data da entrada na arca, por exemplo, em Gênesis 7:6 diz assim: e era Noé, da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E aconteceu que passados 7 dias, olha, ele era 500 anos, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 500 da vida de Noé, no segundo mês, e aos 17, no ano 500 da vida de 600, desculpa. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, e aos 17 dias, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as águas e as janelas dos céus se abriram. Então, Noé tem a ordem de Deus aos 500 anos, e aos 600 anos, no segundo mês de vida dos 600 anos de Noé, aos 17 dias, naquele dia, então, começa a se cumprir o juízo de Deus sobre a terra. Está entendendo os detalhezinhos que estão aí? Como Noé verificou se as águas estavam baixando, tem todo isso também, lá no capítulo de número 7, né? Vai estar dizendo, no capítulo, aliás, de número 8, vai estar falando tudo como que ele fez, né? Ele solta um corvo, depois por 3 vezes uma pomba, para saber, né? E quando a pomba não volta mais, porque ela encontra um lugar seguro, ele retira o telhado da arca e vê com seus próprios olhos que a terra estava enxuta. Então tem todo detalhe. A data da saída da arca, que está em Gênesis capítulo 8, versículo 13 e 14, diz assim: e aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. E daí em seguida vai dizer que Deus dá ordem para que ele saia então da arca. Então Noé e a sua família e todos os animais ficam dentro da arca 1 ano e 10 dias. Amém? Tá certo? Para você ver como que a gente consegue ter uma certeza do que aconteceu historicamente, rico em detalhes, as minúcias dos detalhes estão nos textos, e você pode ler e você vai ter mais entendimento. Amém? Glória a Deus. 10 gerações, como eu disse, é um texto bem detalhado. 10 gerações depois de Adão, a humanidade estava corrompida. A humanidade estava corrompida eticamente, moralmente e principalmente espiritualmente. Não parece os dias de hoje? Não parece hoje em dia, irmãos? A sociedade humana corrompida eticamente, moralmente, principalmente espiritualmente. Parece que o povo se esqueceu de Deus, tem vivido a sua vida de qualquer maneira. Os filhos de Deus, descendente de Adão e de seu filho Sete, os setistas, eles tinham conhecido as filhas dos homens, filhas do homem, que no caso é as descendentes de Caim, as cainitas. Os filhos de Deus escolhiam suas esposas, naquele tempo, somente pela formosura. Eles esqueceram daquele padrão de esposa, de auxiliadora que Deus havia feito, que eles haviam conhecido dos seus pais, que era aquela auxiliadora idônea, e eles olhavam, a Bíblia diz que eles olhavam para as cainitas e achavam elas formosas,
lindas, e escolhiam as suas esposas pelo aspecto da beleza. Mas aí é onde que há essa junção daquilo que era a geração que deveria esmagar a cabeça da serpente, a geração da mulher, né, ao qual Deus tinha falado que do ventre da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. A geração de Deus, dos filhos de Deus, havia então se misturado com a geração da serpente. Logo não teria quem esmagasse a cabeça da serpente, não é? Porque agora eles eram um só povo. E quanto o povo de Deus, os filhos de Deus, guardavam as leis de Deus, faziam o culto ao Deus poderoso, aqui a realidade dos cainitas era outra. Eram pessoas anti-Deus, que tinha vários deuses, um D minúsculo. E que o casamento, como Deus havia instituído, aquele casamento monogâmico, o homem conhece a sua mulher e os dois se tornam uma só carne, já que nos cainitas não era assim, era poligamia. Então podia se casar com duas mulheres, a mulher casar com dois homens, e o negócio era bagunçado. Aí você imagina os filhos de Deus, olha as cainitas, vê que elas são bonitas, né? Formosas. E que elas são fáceis também, porque diz que eles escolhiam conforme eles queriam. Eu quero casar com você. Bora aí, vem para a minha tenda. Diga misericórdia. E que elas eram poligâmicas, poderiam casar com mais de uma. Aí o pessoal cresceu os olhos carnais, e aí é onde que aconteceu a depravação moral, ética e espiritual de todo o povo. Amém? E isso é muito sério. A gente fala às vezes com um tom de brincadeira, mas é muito sério. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso futuro. Aqui os jovens estão lá, né? A maioria aqui é casado, mas para quem ainda não é o passo mais importante da vida que a pessoa pode dar. É aquele passo certo. Tem que ser com a pessoa certa. E com certeza, com alguém que professa a mesma fé e crê no mesmo Deus que você. Amém? Glória a Deus. Tome cuidado com isso, tá? Então, a justiça de Deus, Deus dá uma sentença, vendo esse caos que tinha se estabelecido na raça humana, Deus dá uma sentença aos homens, e dá mais 120 anos. Daquele texto que a gente leu, de Gênesis 6, onde Deus vai falar que o espírito dele já não estará com o homem sempre, mas que ele daria mais 120 anos aos homens. É um período onde Deus ainda dá uma oportunidade para aquela geração, para que eles ouvissem a palavra de Deus que estava sendo pregada pelo irmão Noé. E isso lá em 2 Pedro vai chamar de o pregoeiro da justiça, né? Anuncia ali o evangelho, anuncia, né? Em 2 Pedro 2, assim, não perdoou o mundo antigo, mas pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, sobre o mundo dos ímpios. Teve esse tempo ainda, né? De 120 anos, onde ele anunciava: olha, Deus vai entrar em vocês, arrependa-se. Nosso Deus, Ele nos criou, né? Quem sabe Ele fala. Nosso Deus nos criou com a sua própria mão, soprou em nós o fôlego. Ele nos ama, mas Ele quer que você se arrependa, volte a Deus. Quem sabe Ele falava nas esquinas das cidades ali: o velho é louco, depois de 500 anos está ficando louco, maluco, onde que vai existir um dilúvio? Que uma arca gigante, um barcão lá, está ficando doidão. Ela tido em descrédito por aquela geração. A palavra vai dizer que ninguém se arrependeu, ninguém. Só Noé e a sua família que se salvou. Ouviram por 120 anos a palavra, arrependeram. Que geração de coração. Porque a cultura estava sendo destruída.
um filho de Deus, um descendente de uma cainita, enquanto ele estava trabalhando. Quem estava em casa ensinando para aquelas crianças? Quem estava costumes para aquelas crianças? Maus, não os bons. Algo desigual. A mãe formando gerações e gerações de pessoas que não temiam mais a Deus, que não andavam na vontade de Deus. Temos que tomar muito quando a gente vai se misturar. Pode haver uma união entre a luz e as trevas. Não pode haver Deus e Mamon. Amém? Falar que a palavra do homem, ou a procedência do sim, sim, não. Isso é procedência do maligno. Amém? Nós precisamos tirar algumas lições tão bonita que a história. O meu relógio aqui do tablet está 11h22. Na frente. Nós temos que tirar dessa história tão bonita. A primeira delas. Ele é o juízo de Deus e o juízo de Deus. A gente pode ver que é uma verdade incontestável. Ninguém pode e ninguém fugir do juízo de Deus. O evangelho é boas novas, mas daqui a pouco eu chego no. Enquanto vamos nessa mesmo. Porque é o que o texto de Deus diz. Ninguém pode escapar do juízo de Deus, independente social ou de qualquer coisa que a pessoa pode. Um dia o juízo final de Deus. Para mim, para você, vestidos de autoridade, para quem pensa que governa o mundo, outros, para todas essas pessoas, e a palavra de Deus vai dizer que vão dobrar o juízo e terão que confessar que Jesus Cristo. Terão que confessar, é uma verdade da palavra. Não podemos correr dela. Hoje nós temos um período de graça, onde nós podemos contar com aquele que cuida da gente, com aquele que por incondicional, que independente se vacila amanhã, ele ainda te ama da mesma forma. O amor dele por você não muda. É um amor que te perdoa. Se quiser ser santificado, e a santificação ninguém verá Deus, então é sentir-se perdoado e partir vai transformar nossa vida numa vida mais santa, até a gente atingir a estrutura de Deus. A gente pode dobrar o nosso joelho e falar, a gente pode dobrar o nosso joelho e orar e pedir essa oração dizendo em nome de Jesus, nosso advogado. Amém, querido? Que bênção, né?
batem as palmas, regozije-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Com justiça Ele vem julgar a terra. Com justiça julgará o mundo, e o povo julgará o mundo, e o povo com equidade. Segundo Timóteo 4,8 diz, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essa é a boa notícia, amém? Para aqueles que amam a Deus, para aqueles que entenderam a palavra de Deus, para aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, para aqueles que entendem que têm que viver para Deus e não viver para si mesmos, o juízo final será um dia de glória, um dia de receber a coroa da vida eterna na nossa cabeça. Diga amém. Mas para aqueles que não se arrepender, eu gostaria de ter uma outra notícia, mas eu só tenho uma. Será condenado. Será condenado para a morte eterna. Por isso, meu irmão, me permita ser um pouco duro. Não brinque com as coisas de Deus. Seja fiel ao Senhor. Ame a sua palavra. Ame a sua igreja. Todas as vezes que você errar, arrependa-se. Porque o dia do juízo chegará para você e para mim. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos estar preparados para esse dia, meu irmão. Esse dia onde Deus julgará o seu povo. Hoje eu estava lembrando de um vídeo da internet. E antes de manhã eu liguei de novo para verificar, né? Um vídeo muito legal, emocionante. Uma juíza americana, ela está julgando ali e tal. De repente, quando ela termina um julgamento de um homem que tinha assaltado, cometido alguns furtos e assaltado, ela condena ele. E depois que ela condena ele, ela começa a falar assim, Senhor fulano de tal, fala o nome dele, o senhor não estudou na escola tal? Daí o homem se assusta, olha para ela e fala, estudei. Aí quando ele fala estudei, ele já começa a chorar, ele fala, oh my God, ele começa, oh meu Deus. E ela fala assim, esse homem era meu melhor amigo na escola. A gente estudou junto, a gente jogava bola juntos, e olha aí, o que aconteceu com você? E ela falava o nome dele. O que aconteceu com você? Como você chegou a esse ponto? Vai ser assim. Jesus nosso amigo, nosso companheiro, Deus o nosso abapai, o paizinho querido, Ele vai olhar para a gente e Ele, talvez com lágrimas nos olhos, Ele vai olhar para alguém, não para a gente, desculpe, não é para você, amém? Vai olhar para alguém, vai com lágrimas nos olhos, vai falar assim, eu te condeno. Vai ser desse jeito. E Ele vai falar, eu te dei toda a chance. Aqui, na época de Noé, foram 120 anos. Quem sabe aquelas almas, né, quando chegarem no dia do juízo final, eu dei 120 anos para vocês. Eu botei Noé lá, ele falava, ele pregava, e vocês não se arrependeram. Amém, irmãos? E aí, o final desse vídeo é bonito. Ela dá sentença para ele, depois de 1 ano, por causa de bom comportamento e tudo mais, ele sai. E quando ele sai da prisão, ela está lá, recebendo ele, recepcionando ele, e dizendo para ele, arruma um novo emprego, não use drogas, né, dando aquele incentivo. E depois a gente não sabe como que... Mas o juízo final de Deus, para muitos terá um final muito bonito. Um final de vida eterna, de glória, de coroa, né, de justiça, né? Mas para muitos o final será triste. E não é final, né? É uma eternidade, meu irmão. Eternidade de vida eterna, eternidade de morte eterna. Glória a Deus.
Nós devemos estar preparados, e aqui eu quero ler um texto com você. Mateus capítulo 24, a partir do verso 29, se você quiser abrir a sua Bíblia. Mateus 24, a partir do verso 29. Diz assim a palavra do Senhor. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não terá sua luz. As estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um som muito forte de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos. Nós somos os escolhidos, amém? De uma a outra extremidade do céu. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos seus ramos se renovam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Agora que entra aqui a parte muito importante, que liga nesse texto que nós estamos lendo, que nós estamos estudando hoje. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Entendei, pois, isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estais vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Não terá um evento pré-volta de Cristo. A Bíblia fala que derramará do seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão. Não haverá, mas só que o que haverá é o que já está acontecendo. As pessoas estão convivendo como estavam no dia antes do dilúvio. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Até estava lembrando de uma música que eu nunca escutei inteiro, graças a Deus, porque só o refrão dela já me dava nojo. Fica assim: não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. É a bagunça que a gente vive. Onde o correto de Deus está se transformando em errado para a sociedade. E o errado da sociedade está se tornando incorreto. E às vezes a gente tem uma geração de jovens, adolescentes e crianças que estão vivendo numa sociedade, normatilizando as regras impostas por essa sociedade. Não olhando e percebendo o pecado, não olhando e percebendo que isso vai trazer o juízo de Deus sobre eles. Tomemos cuidado, igreja. E nos arrependamos enquanto é tempo. Porque quando a arca se fechou, acabou o tempo. Né? Glória a Deus.
Vou pular uma parte aqui para não ser muito longo, não. A arca, irmãos, a arca de Noé é um símbolo da igreja do Senhor. Faça essa analogia. A arca era o ambiente de salvação construída por Noé, mas era assegurada por Deus para a salvação de Noé, de toda a sua família e dos animais que lá estavam. A igreja é para nós o ambiente constituído por Deus, para assegurar aqui a nossa salvação. Aqui ele tem os seus eleitos, os seus salvos, aquele que ele comprou com seu sangue vertido na cruz do Calvário para salvar. A arca era um lugar de diversidade, vários bichos estavam lá. Tinha o leão, tinha o macaco, né? Os felinos, os mamíferos e as aves. Assim também é a igreja, somos diferentes uns dos outros, mas estamos dentro do mesmo lugar. Não estou falando das paredes não, irmãos, mas aqui, o ambiente, a nossa vida, nós fazemos parte do mesmo corpo, que é essa que é a arca da nossa salvação, que é o corpo de Cristo. A arca era um lugar de segurança, assim como é a igreja para nós. Deus não dá ordem para Noé construir uma arca com leme. É interessante isso, né? A arca tinha tudo. Deus falou, faz isso, 3 andares, barcas assim, medidas e tudo mais. Só que, não precisa construir um volante aí, porque eu vou guiar. Aleluia. Diga aleluia. Eu vou guiar. A arca não precisa de uma condução humana, porque a condução é divina. Assim é a nossa vida, quando a gente aceita Cristo, quando a gente aceita Ele como Salvador da nossa vida, a condução da nossa vida agora é divina, não é mais nossa. Aleluia! Deus fecha a porta da arca, por fora, aliás, por dentro, para mostrar que Ele estava no controle, para mostrar a Noé e os seus que eles estavam debaixo da sua proteção, para evitar que alguém saísse, evitar que alguém entrasse, e também para selar o juízo definitivo sobre o mundo, e para mostrar, finalmente, que a oportunidade havia acabado. Amém? Eu quero encerrar dizendo que Noé e todos aqueles bichos, Noé, seus 3 filhos, a sua esposa e as esposas dos seus 3 filhos, e todos aqueles bichos conviveram dentro daquela arca por 1 ano e 10 dias. Imagina como não era lá dentro. Já parou para pensar o caos? Você tem cachorrinho? Quem tem cachorrinho? Você gosta de abraçar teu cachorrinho? Eu gosto, eu tenho 3 cachorrinhas. Mas quando elas tomam uma chuvinha, fica aquele cheirinho de cachorro molhado, sabe? Não é ruim? Aí depois você espera secar, já dá, o sol sai, você dá um banhinho, passa um shampoozinho, porque você quer o bichinho cheirosinho, não é? Mas não tinha banho, não tinha shampoozinho lá na arca de Noé não, irmãos. Misericórdia. Imagina o xixi, cocô. Todos os bichos se alimentando no mesmo lugar. Devia ser um lugar um pouco insalubre, né? Devia não, com certeza era. Mas era lá, somente lá, que estava a salvação. Amém, irmãos? Vocês entenderam? A igreja pode não ser perfeita. A igreja pode ter vários problemas. Não igual dos bichos. Mas só para vocês entenderem, né? Só que é aqui, nesse corpo místico de Cristo, que está a salvação. Não se afaste da igreja. Não deixe de congregar. Não deixe de estar junto. Não relativize esse momento especial. Não levante de manhã e fala, nossa, eu vou para a igreja ouvir de novo a Ângela cantar.
Vou para a igreja ouvir de novo o pastor Rubens, o pastor Júnior pregar. E o pastor Marcão de vez em quando também. De vez em quando o Canela. Não relativize isso. Que nós não estamos aqui de pé, levantados aqui na frente de vocês, porque a gente é alguma coisa. É porque Deus quer que você ouça a sua palavra. E Ele, pela sua misericórdia, usa a gente. Você acha que quando eu escuto essa palavra do juiz de Deus, eu não tremo? Eu não me arrependo? E agora eu estou até arrepiando só de falar isso. Porque o juiz de Deus vai vir para mim também. E eu preciso estar no eito, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. É por isso, meu irmão, que a gente traz essa palavra. Se você precisa, e eu sei que você precisa, assim como eu, arrependa-se. Porque é tempo. Esteja na presença de Deus, na casa de Deus, louvando e adorando a Deus, mesmo que aqui, muitas das vezes, não seja um ambiente tão agradável assim para você. Entenda a diferença de uns com os outros, para que você não fique criticando o seu irmão a toda hora. Cada um tem as suas peculiaridades, e o Senhor ama a todos da mesma maneira. É tempo, irmãos. Os dias de Noé estão acontecendo na nossa geração, você está vendo, eu estou vendo. Se achegue ao Senhor, porque ainda existem Noés pregando. O nosso Noé mais aqui é o pastor Rubens, já está mais, né? Não tem 500, mas já está lá. Ainda tem Noés declarando, arrependa-se e se volte para Deus. Aleluia. Eu lembrei, quando eu estava preparando essa mensagem, lembrei do meu pai. E todas as vezes que a gente se reunia, a gente cantava um hino que falava assim: a porta da salvação, hoje ainda aberta está, porque a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Quem cantou já está velho. Eu lembro dessa canção, a gente sempre cantava. Meu pai sempre foi um evangelista e ele sempre cantava essa canção nos cultos e tudo. Então hoje é o dia de você se encontrar ou se reencontrar com seu Criador. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quero só fazer uma oração, o Ministério de Louvor cantar uma canção aqui. E depois já vamos passar para os encerramentos. Nós vamos ter ainda um momento especial aqui nesta manhã.